Hoje o nosso assunto é muito sério. A gente vai falar por que os cães mordem. Sabe, quando a gente pega um cachorro desde pequenininho, a gente sabe tudo da vida dele, a gente conhece ele praticamente desde que nasceu. E ele é muito dócil, ele é muito querido, ele é muito amoroso. Ou então a gente pegou um cão adulto que a gente não sabe do que ele passou, o que ele viveu, mas ele é muito dócil, ele é muito querido. E um dia, do nada, parece, ele morde alguém de dentro de casa, alguém que ele ama e que até agora há pouco era. E aí a gente fica super mal, super chateado. E você fala, nossa, mas como assim? Ele mordeu do nada. Então, nunca é mordeu do nada. Quando a gente pensa em nós, você pensa que você ama alguém, o seu filho, seu marido, seu amigo, você ama muito, você gosta, você está numa relação muito boa e um dia você fica muito chateado com aquilo. Você fica e você explode, você grita, você faz alguma coisa. A gente faz isso. A gente é assim. E eles só têm uma maneira de se expressar que é com a boca, que é fazer uma coisa que para eles é a maneira mais, a única de dizer eu não gostei disso, eu odiei isso. É importante a gente analisar e entender o que aconteceu para aquela mordida acontecer. Porque tem um motivo, tenha certeza disso. Ninguém morde por acaso. Tem dor, tem alguma coisa que aconteceu, alguma insatisfação ali, alguma agressão, mesmo que pequena, algum mau comportamento ali, ou ele sentiu dor, ou ele se sentiu acuado, com medo. Isso a gente vê muito nesses vídeos de resgate de cães abandonados, que a pessoa chega para resgatá-lo, só que ele não sabe que a pessoa foi resgatá-lo. E ele quer morder a pessoa que foi ali ajudar. Até que ele descobre que a pessoa botou no colo, tratou, e ele para completamente, ele vira outro cão. Isso é coisa que você vê todo dia no Instagram, é ele super agressivo, mesmo os muito pequenininhos, muito agressivo. Aí a pessoa dá um jeito, pega uma luva, pega um pano e pega eles no colo, pronto, acabou. Naquele momento ali, ele está se sentindo acuado, ele está se sentindo que ele vai ser agredido. Então, a gente tem que observar porque é a forma que eles têm. De repente, tem uns que não admitem que você mexa na comida dele quando ele está comendo. Tem outros que você pode mexer, virar. Cada um vai ter o seu. Outros, que é uma coisa que hoje em dia acho que acontece menos, não sei, mas acontecia muito, aqueles que ficam no portão olhando para a rua e ficam ali de cara para as pessoas, e aí as pessoas mexem, as pessoas cutucam, as pessoas pegam uma varinha e cutucam. A hora que ele conseguir escapar dali, com certeza ele vai fazer alguma coisa, porque ele está acumulando aquela raiva, aquela insatisfação de todo mundo passar ali, mexer com ele, cutucar e fazer alguma coisa. Eu já vi criança maior até que pega um pauzinho e fica cutucando eles, quer dizer, então sempre tem uma coisa. Por isso é importante o que eu venho dizendo desde o começo dessas nossas conversas, o equilíbrio, a meditação, a paz, para que ele seja o mais equilibrado possível e, e a gente tentar entender o que incomoda, quem que incomoda, que situação que incomoda. Quer dizer, se ele está sentindo dor e de repente você vai pegar naquela dor, alguns muito mais maduros ou mais dóceis vão entender que você está tentando ajudar, outros na hora já vão tentar morder. Se ele está com uma coisa na boca que é comida, ou que é uma coisa que ele pegou, que ele acha que é legal, e você vai tentar tirar da boca, tem uns que permitem na boa, outros não. Então, eu vejo muito uma coisa que eu acho muito bonita, mas é importante cuidar, que é esses cães muito próximos de crianças muito pequenas, tá? Que é até nenês que não tem como se defender. É muito sério e muito importante que você tenha absoluta certeza que ele é o bom garoto, quer dizer, aquele que só vai ser gentil. Quando meu filho era pequeno, a gente tinha uma Golden em casa,
E ele puxava a orelha, ele puxava o rabo, ele começou a andar meio que segurando nela, e ela fazia aquilo com uma paciência incrível. Agora, eu tinha outros em casa que eu não deixaria isso, porque a gente conhece, do mesmo jeito que a gente conhece os filhos, que a gente conhece os amigos, a gente também acaba conhecendo eles. Então a gente sabe que aquele ali é muito bonzinho até que alguém não mexa na comida dele, que alguém não tire alguma coisa que está dentro da boca. Então, essa observação, chega uma hora de você dizer, vamos dizer, tem cães que não que convivem só com adultos a vida inteira, a vida deles é adultos. Se aparece uma criança daquelas que adora, que quer abraçar, que pega, pode não ser uma boa ideia. Então, a gente sempre dizer assim, não pode brincar, ele não morde. Não é muito certo a gente fazer isso. A gente ter certeza absoluta, a não ser que realmente você tenha certeza que ele já tem tantos anos e que ele lida com tudo. Você pode tirar a coisa da boca, você pode mexer na comida dele, você pode fuçar nas dores que ele tem. Se não, quando chegar uma pessoa estranha, quando chegar uma criança estranha, cuida. Cuida para que você não tenha um problema maior. Porque eu vejo, às vezes, a pessoa diz assim, não, tudo bem, ele não morde. Você não sabe, e se você não tem essa confiança absoluta nele, você já testou de tudo quanto foi jeito e ele nunca reagiu, que de repente ele vai se aborrecer porque, como ele só conviveu com adultos, digamos, ele não sabe que de repente uma criança brinca diferente, sem a menor maldade, sem o menor problema, mas a brincadeira dela é diferente. A gente jamais vai puxar a orelha, vai puxar o rabo, vai querer fazer uma brincadeira, então ele só não está acostumado. Agora, se ele desde pequenininho só convive com criança e todo mundo brinca, e todo mundo pula e botam fantasia nele e ele está de boa, maravilha. Agora, num primeiro momento, ou se você tem um cão de uma raça grande e as pessoas erroneamente criticam esses cães grandes, porque eles simplesmente são mal criados, eu não digo mal criado eles, é mal criado por nós, e eles têm uma boca muito forte. Quer dizer, se um poodle te der uma mordida no dedo, ok, vai doer um pouquinho. Agora, se um pitbull te der uma mordida, vai ser um problema. Se um Rottweiler... Então, a gente tem que ter noção do que eles são maravilhosos. Eles são... Eu já tive Rottweiler, já tive Fila, já tive pitbull. Eles são maravilhosos. E eles têm essa fama porque eles são mal conduzidos, quer dizer, tem esses que ficam no portão, tem outros que são adestrados para morder desconhecido, para guardar a casa, para ficar lá fora latindo, e daqui a pouco ele não tem esse discernimento tão claro de saber que aquele é um ladrão e de repente aquele é o seu vizinho que foi entregar um pacote. Então, é a gente que tem que fazer essa diferença. A gente que tem que saber que o nosso cão tem uma boca muito forte, tem um porte muito forte e que dele a gente precisa cuidar um pouco mais. E a gente precisa ter confiança quando deixa uma criança com ele, quando deixa um estranho com ele, em vez de simplesmente dizer, ah, não, ele é um amor, não liga. Porque a gente explode com as pessoas, a gente fica aborrecido com as pessoas, a gente grita, a gente se esbraveja, eles mordem. Faça o seu, sabe, um escaneamento da vida dele. Ele permite tudo, ele não liga para nada que não... Agora, tem outros que a qualquer sinal rosna, e aí não é para achar engraçado. Não é engraçado. Porque do mesmo jeito que ele está fazendo isso e as pessoas estão achando graça, ou quando ele dá uma mordidinha em alguém só de coisa, porque pode uma hora não ser o melhor. Pode dar problemas como acontece, as pessoas deixam o portão aberto, o cachorro sai sozinho na rua e morde alguém na rua, e aí é um problema muito sério. E ele não está fazendo isso por mal, ele simplesmente está com uma energia guardada, ele está com alguma coisa e eles normalmente, aqui na rua a gente não consegue lidar, mas em casa você vê
eles mexem a orelha para trás, eles ficam lambendo o lábio o tempo todo, alguma coisa está incomodando ali. Quer dizer, às vezes ele pode achar até que uma pessoa está ameaçando uma criança da casa. Tem muitas coisas que podem passar pelos radares deles que fazem com que ele se aborreça, com que ele morda alguém. E aí, todo mundo já ouviu uma história, todo mundo sabe o que acontece com eles. Quer dizer, vira uma coisa que não precisava, se a gente estiver sempre atento e tiver 100% de confiança que você pode deixar o seu filho pequeno brincando com ele, que ele pode abraçar, beijar, rolar no chão, que vai ser só farra. Lembre-se de que a gente de vez em quando destempera e que eles também, só que a maneira que eles têm de destemperar é essa. E a gente tem que entender que a gente podia evitar.